Olá pessoal, professora Ana Carla. O nosso tema de hoje são os instrumentos específicos da política urbana. Onde nós vamos buscar isso? Exatamente no Estatuto das Cidades. Essa lei federal que, em obediência à Constituição Federal, estabeleceu os grandes critérios, as grandes diretrizes para que as nossas cidades tenham uma qualidade de vida melhor. O primeiro instrumento que eu quero tratar com vocês é o parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Eles estão lá regulados no artigo 5º e 6º do Estatuto da Cidade. O que trata isso? Tem a ver com a figura do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Lembram que a gente falou que a propriedade é garantida na Constituição de 88, mas que a propriedade precisa cumprir a sua função social? É sobre isso que nós estamos falando, de uma propriedade que cumpre ou não cumpre a sua função social. Então, se há um solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, e existe uma programação daquela cidade para a utilização daquela área, ou a necessidade social de utilização da área, uma das formas, um dos instrumentos que é estabelecido pelo Estatuto das Cidades é exatamente o instrumento do parcelamento, edificação e utilização compulsórios. A finalidade do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios é combater a retenção de glebas e lotes não edificados diante de uma demanda social por área de utilização. Punir qualquer utilização em desacordo com a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo. Cada município vai ter ali, dentro da sua estrutura normativa aprovada pela Câmara de Vereadores, legislações próprias, Além dos planos nacionais, regionais de desenvolvimento, você vai ter a legislação local, municipal própria sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo daquele município. Essa legislação municipal não pode ser incompatível com as regras gerais emanadas pela União, nem com as regras locais de planejamento ou gerais de planejamento da União e dos estados. Além desse instrumento, nós temos um segundo instrumento que está lá regulamentado no Estatuto das Cidades, que é o instrumento do IPTU progressivo no tempo. O que é o IPTU progressivo no tempo? Ele está lá previsto no artigo 7º do Estatuto da Cidade e ele tem como objetivo punir com um tributo de peso crescente, ano a ano, os terrenos cuja ociosidade ou mau aproveitamento acarretem prejuízo às comunidades urbanas. Essa alíquota do IPTU, ela pode dobrar ano a ano e não pode ultrapassar 15% do valor do imóvel. Por que isso, gente? Porque a tributação em termos expropriatórios, ela é proibida, Isso afeta um direito fundamental. Você não pode usar a tributação como regra, nem como pena, nem usar a tributação para expropriar, Por que eu disse como regra você não pode usar como pena? Porque o IPTU progressivo, mal ou bem, é um IPTU sancionatório. Então ele foge daquela regra geral de que como regra você não usa tributo para punir, você usa tributo para arrecadar a receita necessária para as ações estatais. Neste caso específico do IPTU progressivo, como a causa para sua imposição é uma ociosidade ou mau uso do aproveitamento da propriedade, um não atendimento à sua função social, então a legislação vai dando ao Estado, no caso aqui ao município, as ferramentas para que ela vá instando aquele proprietário a voltar a cumprir a função social, até que se chegue em medidas extremas. A gente ainda não está falando aqui de medidas extremas. Então o IPTU aqui tem essa característica. E o limite de 15% foi o limite que o legislador entendeu como um tributo não expropriatório, que aí haveria um impedimento constitucional. O IPTU convencional, esse que a gente paga todo ano, ele vai representar a soma de duas parcelas ideais, que é o valor venal do terreno, e o valor venal da edificação predial. Quem constrói mais, paga mais. Essa é a lógica de um IPTU convencional. Você pega o valor venal do terreno
e o valor venal da edificação. Construir uma mansão, você vai pagar mais IPTU que o seu vizinho que mora no mesmo bairro, na mesma rua, numa casinha menor. Essa é a regra do convencional. E como é que é a lógica do IPTU progressivo? O IPTU progressivo tem uma lógica completamente diferente. Quem não constrói, né, paga mais. É uma lógica diferente. E quem constrói paga menos. O estímulo é para construir. E assim você reduz o IPTU progressivo até chegar no IPTU normal, que todos que estão cumprindo a função social da propriedade naquela localização pagam. Um terceiro instrumento da política urbana é a desapropriação com pagamento em títulos. A gente já viu aí em outras aulas pregressas no curso a questão da desapropriação por interesse, necessidade pública, interesse social, não é isso? A gente viu essa situação em que a indenização ela tem de ser prévia, justa e em dinheiro. Não foi isso que a gente estudou? Agora eu estou falando com vocês de um outro tipo de desapropriação. É a desapropriação que está no artigo 9º do Estatuto da Cidade e tem a ver com a ideia de que você não está dando um destino adequado para o cumprimento da função social do seu bem imóvel. Essa desapropriação com pagamento em título, ela é utilizada para permitir que o poder público transfira de forma compulsória a propriedade privada para o domínio público, né? Então sai da propriedade do particular para o domínio público por utilidade, necessidade ou interesse social. Só que você não vai receber uma indenização prévia em dinheiro. Você vai receber uma indenização em títulos da dívida pública, ou seja, ela vai sendo paga a posteriori. Mas está garantido aqui o direito à indenização justa, porque aí seria um ato de expropriação se não fosse a indenização justa. O artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição, diz que quando não é cumprida a obrigação de edificar ou utilizar o solo urbano, cobra-se IPTU progressivo por 5 anos. A Constituição estabeleceu o prazo máximo da aplicação desse instrumento específico da política urbana. Ultrapassou esse prazo e você teve lá o IPTU progressivo aplicado, você não utilizou, você não edificou, o poder público pode desapropriar, pagando a você por aquele bem com títulos da dívida pública. O nome dessa desapropriação é desapropriação sanção, porque ela decorre de um uso inadequado do bem privado, uma propriedade privada que não estava atendendo a sua função social. Nessa desapropriação sanção, o valor da indenização terá como referência a base de cálculo do IPTU, tá? Então você já não vai mais usar o que a Constituição lá fala expressamente e a legislação fala expressamente em valor real do imóvel, né? Você vai usar o valor de base do IPTU. Qual é o valor de base do IPTU que a gente utiliza? É o chamado valor venal. Esse valor venal, normalmente, que é o que a gente usa para calcular o IPTU todo ano, normalmente ele é menor do que o valor de mercado do bem. Na desapropriação que não é sanção, você vai buscar o valor real do bem, através de perícias e etc. E paga previamente em dinheiro. Na desapropriação sanção, depois que você, por 5 anos, você foi instado a dar uma utilização ao bem, teve a aplicação do IPTU progressivo, não utilizou adequadamente o bem, você passa para a etapa da desapropriação sanção, o valor a ser repassado é o valor do cálculo do IPTU, que é o valor de referência, o valor venal do imóvel, e você recebe em títulos da dívida pública. E neste valor se desconta o montante incorporado em função de obras realizadas pelo poder público na área onde o bem se localiza. A responsabilidade do poder público é o adequado aproveitamento. Então, o poder público pode fazer isso sem promover na sequência o adequado aproveitamento do bem? Também não, porque aí vai para uma expropriação sem a devida
justificativa legal, né, com desvio de finalidade, como a gente gosta de dizer aqui no direito administrativo. Então, recomenda-se que esse tipo de desapropriação esteja conectada e vinculada a uma operação urbana consociada, que é um outro instrumento específico da política urbana que a gente vai ver mais à frente. Espera só um pouquinho. Outro tipo de política urbana específica que está lá no Estatuto das Cidades, também com base constitucional, é o uso capião especial de bem imóvel urbano. Está do artigo 9º ao artigo 14 do Estatuto das Cidades e está no artigo 183 da Constituição Federal. Esse uso capião, ele disciplina um dos instrumentos para que o bem tenha, sim, atendido a sua função social. O que é esse uso capião? É a posse efetiva do bem por um determinado período de tempo, de forma mansa, pacífica e sem oposição, que gera aquele que ocupou o bem o direito de propriedade deste bem após um decurso de determinado tempo previsto em lei. Existem vários prazos diferentes para vários tipos diferentes de uso capião. Então, passado aquele período, você vai ao judiciário e o judiciário declara a sua relação com o bem, não sendo mais uma relação de posse, mas uma relação de propriedade, domínio, tá? A lei aqui no caso privilegia o possuidor que dá ao imóvel o uso real e compatível com a sua função social. É aquela casa que não estava sendo usada para moradia, é aquele terreno que não estava sendo usado para sua vocação agrícola. Então, a legislação de uso capião, ela regulamenta vários tipos de uso capião. Um deles é o uso capião especial de imóvel urbano, que está lá no artigo 183 da Constituição Federal. Existe um outro uso capião, que é o uso capião individual, está lá no artigo 9º da legislação das cidades e no artigo 1240 do Código Civil. Existe também uma figura chamada uso capião coletivo, que está no artigo 10 do Estatuto das Cidades. Esse artigo foi bastante discutido, porque qual que é a finalidade desse uso capião coletivo? No fundo, é de regularização fundiária das comunidades, né, favelas ou comunidades que se formaram na periferia das cidades, em que um grupo de pessoas ocupavam esses espaços, construíam suas casas e viviam ali, né, coletivamente. Ninguém era dono individual do terreno, tinha um dono ali do terreno, mas a ocupação foi uma ocupação conjunta, coletiva. Como regularizar isso? Essas pessoas não podiam pegar empréstimo para a construção de suas casas, elas não podiam sequer ter um endereço regular, porque não existia a regularidade fundiária no registro de imóveis. Então não chega água, não chega luz, não chega correio, né? Fica uma grande quantidade de pessoas vivendo à margem dos serviços das cidades. Então, o artigo 10 do Estatuto das Cidades estabeleceu a possibilidade da figura jurídica do uso capião coletivo, que não era possível, tá? E a pergunta era: o uso capião coletivo é inconstitucional, já que a Constituição, no artigo 183, só tratou do uso capião individual? Essa era a pergunta jurídica que se fez por muito tempo. Qual foi o entendimento que se ficou? Que não há inconstitucionalidade, tá, no uso capião coletivo do Estatuto das Cidades, pois a regra vai de encontro ao princípio vai ao encontro do princípio da função social da propriedade, para cumprir a função social da propriedade. Então, o uso capião coletivo, ele beneficia o poder público na medida em que o desobriga de desapropriar esse terreno, indenizar os proprietários para transformar num local de construções de interesse social, por exemplo. Então, é mais um instrumento, além da desapropriação sanção e além da desapropriação normal, regular, que pode ter a destinação do bem para conjuntos habitacionais ou políticas públicas de interesse social. Nós temos a figura do uso capião coletivo, que beneficia diretamente
às partes que ocuparam pacificamente durante um determinado período de tempo, como se donos fossem sem oposição, uma área para moradia. Eu encerro aqui esse nosso bloco. No próximo bloco, nós retomaremos com os instrumentos específicos da política urbana e a gente vai falar de um outro tipo de instrumento, que é o direito de superfície. Eu espero vocês lá.